Bom, a ordem dos templários, na realidade, ela teve a sua origem, a origem é muito antiga, porque sempre houve a ordem do templo, né? Porque o templo é o local do sagrado, o templo é o local onde se faziam os rituais, onde se faziam as práticas mais excelsas em todas as culturas, e sempre teve aqueles que protegeram o templo, que são os templários. Mas, propriamente, os templários, como a gente conhece, é uma ordem mais recente, ela é chamada de Ordem de Jerusalém. Ela começou exatamente aos mistérios do Graal. Isso aconteceu logo após os mistérios crísticos do Gólgota, que a gente chama, onde teve o sacrifício de Yoshua ben Pandira, o conhecido Jesus bíblico, e aí surge esta ordem, que é ordem para guardar os mistérios maiores. E aí vem então a ordem do templário, cujo primeiro escopo, o primeiro objetivo, era a proteção do Graal. E o Graal terreno, o Graal mundanal, que a gente chama, nada mais é do que a taça que Nicodemos e Arimateia deram para Jesus. Jesus nunca nasceu em manjedoura, nunca foi pobre, isso tudo é conversa, isso é mentira bíblica. E Jesus, na realidade, sempre viveu em realeza, sempre dormiu em casa revestida de cedro, que fazia parte do contexto dos filhos, né, divinos, ou seja, das hierarquias avatáricas, desde Abraão, né, até chegar a Yoshua ben Pandira, todos eles dormiam dentro de casas revestidas de cedro. E todos pertenciam à família real. Então Jesus sempre viveu na realeza, sempre comeu do bem e do melhor. Ele tinha toda a proteção de José de Arimateia e Nicodemos, que eram as pessoas mais ricas daquela região. Então eles realmente mantinham o aspecto oculto de Jesus. E esse cálice, então, que pertencia a Nicodemos e José de Arimateia, depois da Sexta-feira Santa, onde houve a Eucaristia, esse cálice também foi usado para coletar o sangue de Jesus, depois que Longino lancetou o peito dele. Parte desse sangue avatárico foi colocado dentro desse cálice. E esse cálice, então, ele liga-se aos mistérios apócrifos, que a gente chama do livro de Macabeus. Então, os evangélicos, os crentes, toda a linha evangélica, toda a linha protestante, muitos deles não têm os livros apócrifos que o catolicismo tem, que a Bíblia cristã tem. Então, se a gente pegar o Macabeus 1 e Macabeus 2, ligado aos mistérios de Jeremias, então nós temos todo o processo dos segredos da Arca da Aliança, os mistérios do segredo do Santo Graal, da vara de Araão, do altar de perfumes, do pacto que Moisés fez com Javé no Monte Sinai, todos aqueles valores sagrados, inclusive o maná coletado e armazenado dentro de um frasco, todo esse conteúdo que estava dentro da Arca da Aliança, junto com o Graal que foi colocado dentro da Arca da Aliança, representa o mistério maior dos templários. E os templários, então, protegiam esses mistérios maiores da Arca da Aliança, os mistérios crísticos superiores. E os templários realmente mantinham toda uma guarda, usando 7 catedrais do Oriente e 7 catedrais do Ocidente para armazenar realmente esses mistérios. Principalmente na Catedral de Éfeso, na época, né? De Esmirna também, que eram catedrais importantíssimas ligadas a esses mistérios. E essa ordem, então, chamada Ordem do Templo, Ordem dos Templários, ela teve uma sequência. Mas essa ordem foi extinta exatamente no ano de 1317, onde nós tínhamos o Papa Clemente V, que de Clemente não tinha nada, era um sórdido, era um calhorda, um beberrão, vagabundo, salafrário, e esse Clemente, cujo principal divertimento era queimar gente viva em fogueira através da Inquisição, porque o 5º mandamento de Deus manda não matar. Então, como que um papa que não erra, que é tido como homem santo, poderia mandar pessoas à fogueira serem queimadas vivas? Então, o que aconteceu? Esse papa gastou todo o dinheiro nas suas orgias, nas suas farras, nas suas festanças, e também tinha um rei que era um outro salafrário na época, eu estou falando no século XIII, que era Felipe IV Belo. Então Felipe IV Belo, que de belo não tinha nada, era outro calhorda, outro sujo, outro corrupto, junto com esse Papa Clemente V, que de Clemente não tinha nada. Então ele estava numa pendura, não tinha um tostão, não tinha nada, numa pobreza direta, mas existia uma ordem sim muito rica, que era a Ordem dos Templários. E essa Ordem dos Templários, ela era comandada por Jacobus de Molay,
que era francês. E Jacques de Molay era o grão-mestre dessa ordem. E era uma ordem muito rica, porque era a ordem templária, então eles iam à frente, usando a cruz e a espada, para fazer a expansão do próprio catolicismo, do cristianismo, principalmente do catolicismo, da religião católica, já que católica era universal. E nas guerras que eles promoviam como verdadeiros mercenários, eles ganhavam 10% dos despojos de guerra. Eles eram solteiros, marcados, mas eram farristas, mas não casavam porque era um jogo de vida e de morte constante. Então aí vem a história dos templários. Exímios espadachins usavam todo tipo de arma branca, que era a arma predominante da época, e uma ordem muito rica. E os templários representavam aqueles mais excelsos seres, respeitados por todos, lutadores, respeitados pela igreja, e eles tinham uma vida independente. Então, eles estavam ligados aos mistérios maçônicos desde a época de Conaton, a Menofis IV, e cuja maçonaria, que a gente chama maçonaria templária, tem os mesmos padrões das grandes potências universais maçônicas como a gente conhece hoje. E esse templário, que chama-se Jacques de Molay, ele foi então condenado, ele foi queimado vivo em praça pública. Todos os outros templários foram assassinados e mortos. Aqueles que eram companheiros, que é um segundo nível da maçonaria, já que o templário era o equivalente ao mestre, então estes também fugiram, foram perseguidos, e os aprendizes que cuidavam dos templários e dos companheiros também foram perseguidos. Então foi uma ordem totalmente extinta através da fogueira, da Inquisição, da morte pela espada, com julgamento terrível pela própria Inquisição. Então imagina como é que foi essa história de Filipe IV o Belo e do Papa Clemente V. E no ano então, nesse ano, ele morreu queimado. E quando ele estava morrendo, ele rogou uma praga para essa dupla. Falou que em menos de um ano os dois morreriam. Nesse momento nasceu uma criança luciférica. É uma criança que nasceu, isto conta dos anais maçônicos, isto conta dos anais ocultistas. Uma criança que nasceu com um dente na garganta, nasceu falando. E quando ela nasceu, um monstro, um verdadeiro monstro, um demônio que nasceu de um parto de uma mulher, ele gritou, que todo mundo viu, ficaram arrepiados, dizendo que os dois morreriam no tribunal de Deus dentro de um ano. E depois essa criança com dente na garganta, que caracteriza um aspecto luciférico, então morreu em seguida. E tudo isso que ele vaticinou aconteceu exatamente. Então essa ordem dos templários liga-se a todos os templários. Mas escapou um porque ele estava a serviço do rei de Portugal. Ele estava em Tomar, eu estive nesse castelo de Tomar, muito bonito, onde realmente ele estava a serviço do rei. E esse então começou a fazer reuniões ocultas em Portugal, com o apoio do rei de Portugal, e esta ordem então ficou à deriva, sem ser aparente, porque senão eles eram perseguidos e mortos. E aí então manteve-se a maçonaria dos templários ocultas. Até que depois o que acontece? 80 anos depois, aí vem uma figura ímpar, uma figura espetacular, que nós chamamos de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola realmente foi fantástico. Inácio de Loyola, ele estava na Espanha, não é? Então era um espanhol. E a gente tem aquela catedral onde as montanhas parecem espinhais, muito bonitas, né? E ali a gente tem até a figura dele presente nessa catedral, né? Então, o que acontece? Ele ressuscitou a Ordem dos Templários. Só que ele ressuscitou e colocou dentro da Igreja Católica, através da Ordem dos Jesuítas. Então, os Templários extintos ressuscitaram 80 anos depois, através de Inácio de Loyola, e criou então a Ordem do Templo dentro do catolicismo, e criou então os Jesuítas. E a missão dos Jesuítas também era ganhar o mundo. Nunca houve uma outra ordem secreta tão forte quanto a Ordem dos Jesuítas, onde nós, no próximo dia 25, faremos aqui na sua Rádio Mundial, já convido você para ouvir, uma exaltação a José de Anchieta. Vamos contar a história oculta de Anchieta, a história brasileira aqui do Anhangabaú,
onde o cacique, né, que lá estava, onde ocorreu a primeira missa também de Padre Manuel da Nóbrega e de José de Anchieta, no pátio do colégio. Vai ser um programa muito especial que todo dia 25 de janeiro e vai acontecer a sexta-feira, então faremos um programa especial falando da cidade de São Paulo. Mas a Ordem dos Jesuítas então conquistou o mundo. A Ordem dos Jesuítas, onde ia navio para a conquista, eles estiveram também atrás, não é? Então passou a ser a Ordem dos Templários. E a Ordem dos Mistérios Maiores tinha também um padre muito interessante. Ele é conhecido nos anais maçônicos, nos anais ocultistas, e realmente é aquele que liga-se aos mistérios maiores do Vaticano. O Vaticano é cheio de mistérios. O Vaticano é cheio de coisas ocultas guardadas que realmente não se mostra para o mundo. Mas esses mistérios estão na mão dos jesuítas. Essa ordem foi extinta em 1777 e depois foi renovada, e hoje ela existe, não com toda aquela potencialidade, mas ela continua com toda a sua importância, junto com outra ordem secreta que é a dos beneditinos, dentro do processo católico. Então veja que a Ordem dos Templários realmente é uma ordem muito grande, uma ordem muito forte. Ela está diretamente associada com a Ordem de Avis, com a Ordem de Maris, com a Ordem de Sagres, com a Ordem de Malta, e com a ordem maior, não é isso? De onde saiu toda a expedição que veio para o Brasil, e também toda a expedição que da Espanha, em processo paralelo, saiu, né, da Espanha e foi para a América através de Salvador Gonçalves Darco, que é o nome real, verdadeiro de Cristóvão Colombo. Então veja que é uma história oculta, muito bonita, muito interessante, é uma sabedoria incrível, que infelizmente tudo isso que eu falei não está em livro algum, mas realmente está dentro dos anais ocultistas, dentro dos conhecimentos dos mistérios maiores. Então os templários hoje, eles existem. Então a ordem templária a qual eu trabalhei, a qual eu pertenço, ela é constituída apenas de 33 seres. É o número padrão. Não pode ter mais que 33. São 11 amarelos, do manto amarelo, são 11 do manto azul e 11 do manto vermelho. São 33 ligados aos mistérios maiores templários. Então os verdadeiros templos, e aqui no Brasil nós temos templos ligados aos mistérios do grau, como a Catedral da Bahia, não é? A Catedral de Sé de Lisboa e a Catedral da Bahia, de Salvador da Bahia, realmente está ligado a esses mistérios também ditos maçônicos maiores, mistérios brasileiros, podemos dizer. Então o que eu puder falar resumidamente, assim, dar o esboço, porque é uma história muito grande, eu poderia fazer mais de, 50 programas falando dos templários, que é uma história linda, uma história maravilhosa de todo esse envolvimento, tá certo?